Entrevista. Documentação encontrada no fórum ajuda a conhecer ainda mais a trajetória do vinho na cidade. O Fórum de Andradas guardou nas últimas décadas verdadeiras preciosidades históricas. No passado, muitas peças processuais registravam fatos da época e posteriormente iam para o arquivo forense. Agora esta documentação foi encontrada e resgatada e ajudará a cidade a compreender de forma ainda melhor a trajetória do vinho na cidade. Para falar sobre o processo de tombamento da documentação judicial de Andradas pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, iremos conversar com o historiador Bruno. Bruno Pastre, bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, sempre um prazer muito grande estar aqui, né? Conversando com vocês e com os ouvintes. Exatamente, esses bate-papos eles costumam render, né, Bruno? São boas conversas aqui que nós travamos ao vivo, normalmente, não é? Agora, Bruno, eu coloquei aqui que essa documentação encontrada no fórum, ela vai ajudar a conhecer o processo do vinho, mas não só isso, não é? Eu acho que vai muito além, não é? Então, explicar um pouco, essa pesquisa então foi feita no âmbito do projeto do Museu do Vinho, né, que é um trabalho que é de estudar e tentar entender um pouco o que tipo de documentação tem no município, né. Então, nós temos 3 tipos de documentação do setor público, né, que é a Câmara Municipal, a Prefeitura e o Judiciário. A gente iniciou com o trabalho com o Judiciário, com o arquivo do Fórum. E é um arquivo que me surpreendeu muito mais do que minhas expectativas, né, porque principalmente que Andradas foi sede de comarca desde 1923. Antes disso era ligada a Caldas, mas tinha também a documentação de Caldas veio para cá no período. Então nós temos documentos lá desde 1890, que é uma documentação bastante antiga e bastante interessante. E o que é legal, hoje em dia, né, a pessoa vai casar, a pessoa vai se separar, o juiz manda prender alguém, tem que dar notoriedade pro ato, né? Hoje em dia, geralmente, isso é feito através da internet, né, por causa dos custos. Mas na época, qualquer tipo de ato do judiciário tinha que ir pros jornais, tinha que ser publicado no jornal, e só tinha 2 jornais em Andradas, que era o Caracolense, até 1928, e o Gazeta de Caracol. Depois Gazeta de Andradas e o Andradense, mudaram os nomes. E esses jornais, então, por causa desse processo judicial, a justiça na época tinha que anexar uma cópia dos jornais para todo ato que ela fazia no processo. Então, processos de inventário, por exemplo, tem um processo muito grande que teve um banco, que era um banco chama Monite Graziani, é um banco que teve de 1927 até 1940, é um processo de falência muito grande. Tem um processo de mais de 15 anos de processo de falência. Então, foi leilão, os imóveis dos proprietários. Então, tudo isso foi publicado nos jornais e os jornais foram sendo colocados. Esses jornais inteiros? Jornais inteiros. Ou só a parte... Não, então, o legal é que guardava o inteiro. Acho que a pessoa tinha preguiça de cortar e, né, guardava o inteiro, para nossa sorte. Então, eu consegui catalogar 183 jornais desde 1911 até 1956. Assim, pelo menos no período da guerra, que é um período muito interessante, tem diário praticamente, toda semanal. Desde 1939 até 44 é semanal praticamente. Então a gente consegue acompanhar claramente, por exemplo, para indo muito mais além da questão do vinho, como é que as notícias da Segunda Guerra Mundial foram publicadas aqui em Andradas, né? E até é muito interessante porque tinha uma colônia muito forte italiana, né, na época, que realmente era italiana, nascida na Itália. Então ficava com um clima meio complicado, porque eles publicavam derrotas da Itália, dos Mussolini, e ficava... Eu entendo que nos jornais o governo municipal talvez tentava conciliar isso, sabe? Exatamente. Então, para além disso também, né, para a questão mais específica do vinho, tem os processos de inventário. Então eu encontrei, por exemplo, processos de inventário da Adega Pérez, que é um processo que está bem completo. Uma adega que nos anos 50 já foi destruída, mas pelo processo de inventário foi descrita como era a adega, o que tinha na adega, quantos tonel foram leilão, como que foi dividida, quantos parreirais tinha, número de pés de parreira. Então, pelos processos de inventário, a gente consegue saber um diagnóstico mesmo de como estava a produção de vinho até quando morreu o italiano que fundou a adega, né? Então isso é muito interessante. Eu achei a do Basso, achei a do Marcon, achei a do Pérez, achei a do Martinelli
e alguns outros, assim. É muito interessante, processos trabalhistas e por aí vai. Tem bastante rico, assim, a documentação. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Você falou 2 jornais, Gazeta de Caracol e o Caracolense. Cidade pequena normalmente é assim. Você tem um jornal da situação e um da oposição. Isso também acontecia, digamos, os 2 lados da história, cada jornal trazendo uma versão diferente para os mesmos fatos, ou você ainda não teve oportunidade de constatar isso? Esse primeiro momento era o trabalho de recolha mesmo, né? A vida de digitalização, logo vai estar disponível para um site, espero, né? Ter essa documentação toda disponível para a população andradense consultar. Então, eu não fiz análise, né? Mas o que eu consegui perceber, e até me surpreendeu, que o caráter político dos jornais, principalmente nesse período, era muito menos do que hoje, eu acho, assim, sabe? Tinha muita propaganda, eu acho que era uma fonte de renda mesmo dos partidos, eles eram do partido, né? Tem um jornal do Partido Republicano e o outro era da prefeitura mesmo, né? O órgão oficial do município. Então tinha muita propaganda, tinha anúncio de festas, então a gente consegue ver o cotidiano. E discussões políticas mesmo, assim, uma olhada por cima, eu não consegui ver muito nítido, né? E você conseguiu, mesmo nessa olhada aí por cima, inicial, vamos chamar assim, uma olhadinha inicial que você deu, você percebeu, por exemplo, se tinha uma reforminha na praça, ou se Moscone, ou coisas do tipo, estava registrado ali? Não, todo isso a gente vai conseguir acompanhar muito claro. Achei o jornal que fundou a Santa Casa, por exemplo, que descreve a fundação da Santa Casa. Isso, né, propaganda política, né, deles, né, então isso era com certeza muito documentado. Achei um jornal também muito interessante, foi a visita do prefeito na época, dos anos 20, eu não lembro qual era, na Grama. Aí ele vai, descreve a Grama, como ele falou que tinha 6 mil habitantes na Grama, então, né, onde foi essa população? Acho que mudou pro Jardim, né, Carol? Estão todos lá, porque o Jardim tem 6 mil habitantes, então de Grama foram para lá. Exatamente. Então é isso, né, e o achado mais importante, né, inclusive que nós vamos fazer, que o fórum, a prefeitura solicitou e o fórum cedeu, a gente conseguiu achar um jornal, que é o jornal que muda o nome de Caracol para Andradas. É um jornal muito especial porque ele foi feito de um papel especial. Você vê que eles tiveram um cuidado histórico. Então, um jornal maior, os outros eram menores, uma folha de sulfite, enquanto esse é um jornal do tamanho padrão de hoje. Um papel branco, não é aquele papel amarelo mais ruim. Tem a foto lá do Antônio Carlos de Andradas. Eles explicam por que mudou o nome, né, de Caracol para Andradas. Ou seja, tiveram um cuidado especial para essa edição. Uma edição histórica. Eles tiveram cuidado. E foi lá por causa que alguém lá tinha um comunicado de divórcio, né? E a pessoa fugiu de casa e o fórum teve que publicar. A pessoa está ausente e por causa desse comunicado do fórum, no jornal, guardaram, né? Graças a Deus. Agora, Bruno, o fórum não se perdeu todo esse arquivo porque algum motivo verdadeiramente formal, ou seja, alguma lei que mandou guardar tudo isso, ou nós tivemos sorte mesmo, Bruno? Nós tivemos muita sorte, né? Ainda conversamos com os funcionários do fórum, assim, essa documentação era para ter sido destruída já há décadas, já era para ter sido incinerada, mas foi incompetência do próprio governo estadual de vir aqui pegar e queimar. Que então já passou do prazo, né? Que a documentação legal 70 anos a partir de 70 anos já pode ser destruída, né? Tem outros casos, aí casos mais... Tem alguns que documentação é 50 anos, então, mas no conjunto, pelo menos esse até os anos 30, com certeza todos já poderiam estar destruídos já. Ainda bem que houve incompetência, né? Exatamente. Houve incompetência. Só que aí, atualmente, nossa preocupação, e isso agora contar um pouco do processo de tombamento, foi que atualmente, assim, desde o começo, quando eu comecei a fazer as pesquisas, que foi no mês de maio, já houve uma empresa de Belo Horizonte que já veio aqui em Andradas, já começou a fazer a catalogação para incinerar. Em teoria, é para ser dessa semana que vem, eles já iam levar para queimar tudo mesmo. Toda essa documentação de jornal. Então, já em junho, eu entrei com um pedido no Conselho do Patrimônio, né, que eu era membro, e para solicitar o tombamento dessa documentação para garantir que pelo menos ela não seja destruída. Né? Já estava chegando a hora, então. Nossa, tava iminente, assim, isso, por causa que o pedido de destruição já existia já há muito tempo. Então, aí quando o governo conseguiu, né, essa sorte que eu estava lá e eu consegui conversar, senão essa documentação teria se perdido mesmo. Agora, para as outras cidades aí do Brasil, pode ficar essa dica, né, Bruno? Né, o pessoal aí, tem muita gente nos ouvindo na região, mas
De repente até Andradas, de alguma maneira, divulgar isso para outras cidades brasileiras poderem fórum, preservar. Né? Eu acho que o que eu fiquei muito triste é os próprios funcionários do fórum não terem consciência daquele valor imenso, sabe? Porque eles têm um problema de espaço, é claro, a gente não quer prejudicar a justiça que já é lenta por causa de falta de espaço. Mas, por exemplo, a documentação do Ford Andradas ocupa 2 salas, assim. É uma relíquia, né? Não é um mundo de documento. É uma quantidade de espaço tão pequena por um valor tão grande que tem. Então, não é a hora de, pelo menos, olha, não queremos... Eu sei, reconheço a importância disso, vou chamar a Câmara Municipal, chamar a Prefeitura, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos passar para a Câmara. O prédio da Câmara tem tanto espaço que é 2 salas para levar toda a documentação, né? Se você não chega lá, teria queimado tudo, com certeza. Agora, Bruno, com relação agora ao que vai ser feito com esse material. Então, foi notificado o juiz, né, que é o responsável, que a documentação agora está um processo de tá tombada de forma provisória. Então, agora ele decorre o prazo de mais ou menos, ele tem mais uma semana para ele recorrer ou não dessa decisão. Se ele não recorrer, aí então a documentação está tombada. E a partir disso, então, qualquer coisa que o fórum for fazer com a documentação, ele tem que pedir autorização para o Conselho do Patrimônio autorizar ou não. Eu tenho certeza que o Conselho não vai autorizar nunca a destruição, mas, por exemplo, pode autorizar a mudança de localização, né? Pode talvez mediar uma conversa com a Prefeitura ou com a Câmara para poder alocar em algum outro lugar, porque nosso interesse não queremos prejudicar a Justiça e nós queremos que a documentação seja preservada. Então, acho que agora o tombamento vai conseguir permitir que haja esse diálogo e que garanta que a documentação vai ser preservada. E você falou alguma coisa de colocar na internet também esse material. Aí, no caso, como seria escaneado, fotos seriam tiradas? Como que funcionaria isso? Eu digitalizei todos os jornais, pelo menos já de esses 183 jornais que eu achei mais ou menos, estão todos digitalizados. Você já fez o trabalho? Isso, já. Incrível. Então, os jornais estão digitalizados, todos os inventários com relação a produtores de vinho também já estão digitalizados. E aí tem muitas outras coisas que exigem um trabalho muito grande, né? Mas agora a Prefeitura tem um historiador concursado, né? Vamos esperar que ele também se interesse e possa assumir esse trabalho de digitalizar e divulgar as informações. Que toda essa documentação eu passei para ele. É verdade, é o Ricardo Souza, né? Ele esteve aqui a semana passada e está bastante empenhado. Inclusive, ele tem andado pela cidade com os alunos das escolas municipais. Eu não sei se você está acompanhando. Interessante isso, não é? É fundamental, né? Faz parte de compromissos estaduais, inclusive, que a Prefeitura assinou. Né? E colocar na mente da criança o amor pela cidade e o conhecimento da nossa história. É o fundamental, né? Acho que faltou isso no passado, não é? Faltou muito, né? Faltou muito. Andradas, pelo menos até 2015, nunca teve um trabalho estruturado de patrimônio cultural, apesar da lei já existir desde 1996, a lei estadual é de 1996, então demorou praticamente 20 anos para poder começar a fazer um trabalho, né, que tinha estrutura, que tenha plano de inventário, que tem planejamento de 4 anos, porque acontece... O planejamento sempre foi dado, as outras administrações, a administração da Margot, a administração do Udemir, foi dado para empresas que eram de Belo Horizonte. Que apesar de eles conseguirem o objetivo principal da prefeitura, que é o recurso, né, eles não tinham nenhum envolvimento com o município. Né, eles estavam aqui para cumprir requisitos legais, não necessariamente o que era melhor para o município. Então isso foi uma falha, né, do passado, de não ter um cuidado maior por parte da gestão, de buscar um profissional adequado que pudesse, mesmo se não for ele fazer, acompanhar esse trabalho da empresa e direcionar. Né? Então, como eu já tive aqui no caso dos Oleiros, né? Por exemplo, os Oleiros são um grupo que está totalmente, muito risco de desaparecer o ofício e nunca foi feito nada pro patrimônio dos Oleiros, né? Um patrimônio riquíssimo, centenário ali que eles produzem tijolos e nem foi feito nenhum trabalho de reconhecimento onde estava, né? As empresas de Belo Horizonte não iam pegar o carro e ir até Barreira procurar oleiro. Eles iam fazer o que é mais fácil para eles, né? Porque a função deles era cumprir o requisito da lei, não o interesse do município, né? Entendo. Agora, uma coisa que está acontecendo em Andradas também, no que se refere a esse fortalecimento da história da cidade na mente das crianças, todos os eventos oficiais, além do hino do Brasil, se toca também o hino de Andradas.
Então eu acho que também isso é um detalhezinho muito pequeno, mas de grande importância. Né? Acho muito importante. E esse achado do jornal me fez muito refletir mesmo, sabe? Porque a mudança do nome de Caracol para Andradas foi uma coisa tão triste, assim, você vê, né? O Antônio Carlos era um governador de Minas, não veio em Andradas, mal se devia saber que Andradas existia, fizeram uma homenagem desse tamanho de mudar o nome da cidade para homenagear uma pessoa que nem veio aqui, provavelmente nem sabia que existia aqui. Ainda mais naquele tempo que não tinha estradas ainda. Então nós estamos carregando isso e vamos carregar isso, sabe? Pra até quando, sabe? Eu não sei, eu fico refletindo sobre até que ponto isso não reflete um pouco essa nossa falta de consciência mesmo, né? E nós vamos deixar, né? No mínimo, eu não estou dizendo para mudar de volta, né? Mas temos que ter consciência que esse nome é um nome fruto de uma aliança política desastrosa que aconteceu para o município, que não levou a nada, e nós vamos levar isso até quando, né? De forma que não sabemos de onde vem esse passado nosso, né? Exato. Parece que somos nós, falando na semana passada, né, Carol? A gente propôs aí até uma votação, né? Uma manifestação. Semana passada, né, Carol? É verdade, porque Caracol é o sentido de Andradas, né? É nossa alma. Não é o sentido de Andradas, mas sim Caracol. Caracol é nossa alma. Eu também acho, eu sou totalmente a favor. Mas será que é tarde para mudar o nome? Eu acho que muitas pessoas não irão querer também, pelo fato de já estar consolidado, Andradas. Então, eu não sei se mudar o nome resolveria, né? Não sei se é esse o sentido, mas o que eu gostaria de saber é que é isso, né? Nós temos que saber que nós carregamos um nome que não é nosso, né? Nós carregamos um nome de um político, que é um político que nunca teve nenhum compromisso com Andradas, que os netos dele estão agora lá em Brasília, ainda governando, o cara coronel, mais de 200 anos, eles são senadores, são deputados, uma classe política que não representa de forma alguma a ética, o bom compromisso de governo, e nós estamos carregando, homenageamos esse povo, nós vamos pegar, é isso, entendeu? Ele não vamos mudar, mas nós temos que saber que isso que é a consciência. Que é consciência, né? Que esse nome é um nome que não nos remete à nossa identidade, né? Um nome que é trazido de fora. Né? Um exemplo que teve foi em Bueno Brandão, em 2007, teve um plebiscito para trocar o nome também. Outro nome pavoroso, né? Bueno Brandão é pior que Andradas, né? Senador Bueno Brandão, nome de cidade horrível. E o nome antigo da cidade era Campo Místico. Que é lindo. Até 1934. Que é lindo. Mais bonito. Muito mais bonito. Aí teve em 2007 um plebiscito no município e manteve o Bueno Brandão por, sei lá, 53%. Mas eu acho que é pelo menos isso, essa possibilidade, mesmo que manteve, teve um debate no município de saber por que esse nome, o Bueno Brandão não é da cidade também, é uma situação muito parecida, não é da cidade, fez nada pra lá e ficou o nome dele, né? E tem várias cidades no Brasil que tem nome de políticos, né? Era uma forma de apadrinhamento, alguma coisa assim, de ganhar favores. Então, isso, e não fez nada por Andradas, e mesmo que tivesse feito, não é assim que se faz política, né? Você não faz política personalista de seu nome, né? De troca de favor pessoal. É uma mentalidade de época que felizmente ficou para trás. Não é? E outros nomes que Andradas teve no passado, Samambaia, São Sebastião do Jaguari, o nome, São Sebastião do Jaguari, o primeiro santo a ser venerado com capela com o nosso rio Jaguari, né? Então assim, tem todo sentido. Faz mais sentido, com certeza, né? Ô Bruno, o assunto aí então realmente é interessante. Nós estamos chegando ao final, mas eu tenho uma última pergunta ainda. Você conseguiu ver se nessa edição histórica ali que divulgou de uma maneira toda especial a mudança de nome de Caracol para Andradas, se no tom das palavras que foram colocadas por quem escreveu a reportagem ou as reportagens, havia um sentimento de aprovação ou não? Não, claríssimo, é uma reportagem até, esse quadro vai ser doado para a prefeitura, eu não sei onde vai ser colocado, mas vai ficar disponível para a população, para ler, né? É um tom assim de deboche mesmo, eu consigo assim, o nome Andrada representa o que é melhor para a cidade, porque o político é uma pessoa muito boa, o nome Andrada representa a cidadã andradense, porque é uma pessoa muito ética, é desse nível assim, de baixeza mesmo, assim, é um deboche mesmo, eu imagino que deve ter sido uma luta na época política, né? Não sei se a gente vai conseguir um dia resgatar, não sei como a documentação da prefeitura vai conseguir talvez elucidar isso.
Mas mostra, talvez, assim, totalmente descaso, talvez, das elites políticas na época com qualquer interesse público, né? Que era, na época, né, era o padrão brasileiro na época, né? Mas é isso, é um deboche. Exatamente, ele é feito por parágrafos e todos os parágrafos começam. O nome Andrada, em homenagem ao governador, simboliza Andradas porque ele é um homem dinâmico. Aí, entendeu? Tipo, isso, todos, como se todas as nossas características do população da época fossem guiadas por um cara que não tinha nada a ver com o município, né? Ok. Bruno, queria então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Tem alguma coisa importante que você ainda queria acrescentar que eu não tenha perguntado? Não, acho que é isso mesmo, né? Eu espero que a documentação fique disponível para a população e espero principalmente que essa documentação esteja em segurança e em disponibilidade para que a população consulte. Eu acho que as crianças, né, se tiver um trabalho legal, né, conduzido pelo Ricardo, pela Cassim, pode ser um trabalho muito importante de formação mesmo política das crianças. Por que não? Agora já tem as cópias digitais, fazer impressos digitais e darem para as escolas, trabalharem isso, como era o português, mudou muito o português, como era o sistema político. Acho que dá para trabalhar isso no cotidiano da sala de aula e tratar isso, né, como um tema da nossa história. E importância de relembrar a documentação, de importância de preservar a documentação. Eu espero que isso aqui aconteça. Jornal da Cidade.